Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Meio sumida daqui, mas vocês já sabem, né? Quando eu demoro para postar vídeos, o motivo. Semana passada, Léo estava trabalhando de noite, então ele dorme de dia e aí eu não faço quase nada. Aqui já está esfriando, então para fazer as coisas fora também de manhã é mais complicado. À noite sempre chega cedo, quando é 5h30 já é escuro. Enfim, não foi sim uma semana de tanta produtividade assim. Claro, as coisas normais, limpar a casa, cozinhar, isso daí, né, não para nunca. Enfim, estou de volta. Não ando muito animada também nesses dias para gravar vídeo, até porque né, se eu for gravar sempre as mesmas coisas fica chato, porque não tem mais novidades, digamos assim, é só a rotina mesmo do dia a dia, cozinhar, limpar a casa, e é isso. Mas hoje eu vou fazer, né, tem várias pendências aqui em casa para finalizar, e eu vou começar com o banheiro. O que eu vou fazer no banheiro? Pintar o armário do banheiro. Quem lembra, né, que o nosso banheiro era totalmente azul, até o armário é azul. E aí, nós pintamos as paredes, pintamos o chão e o armário permaneceu azul. Só que eu sempre quis pintar ele de branco. E então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele, desmontar, né, tirar as portas, tirar as gavetas. Eu vou ver se eu tiro só as frentes das gavetas, porque eu primeiro preciso passar um primer para depois pintar. Por que eu tenho que passar o primer primeiro? Porque como é um armário do banheiro, onde a gente tem muito contato com ele, e os puxadores não são de puxar assim, né? Eles são uma cavinha. Então é provavelmente que com o passar do tempo comece a arranhar o móvel. E aí eu não, né? Fica feio para você retocar, acaba a tinta ficando grossa. Então eu decidi começar da forma certa. Claro que a tinta que eu vou usar é adequada para esse tipo de material, mas para não ter que refazer o trabalho mais para frente, eu decidi passar o primer. E como eu não tinha primer a semana passada, e quando o Léo trabalha de noite, a gente quase nunca sai de dia, porque afinal de contas ele dorme, né? Sábado eu fui no mercado, daí passei na Action e peguei primer para passar como fundo, né? Preparador para pintar o armário. O armário é de MDF, mas é um MDF diferentão, assim, não é aquele mais comum, aquele de qualidade duvidosa. Esse não, parece uma madeira, mas eu sei que não é madeira. Enfim, aí eu vou limpar bem ele agora, vou passar o primer, é de secagem rápida esse primer, e aí eu vou pintar de branco, é claro, né? Como tudo aqui em casa, a maioria das coisas são brancas. Então, vamos lá pro banheiro, né? Pra eu começar a mexer no armário. Quero ver se pinto hoje, porque não é um armário grande e vai depender muito da secagem da tinta. Tá bem frio, né? Mas tem sol e provavelmente seque, porque daí agora, depois do almoço, começa a pegar sol na varanda de trás, aí qualquer coisa eu coloco as peças para secar ali. Até porque eu acho que eu vou passar o primer fora, né? Porque como ele é spray, então levanta vapor e não pode ser legal dentro de casa. Então eu vou tirar as portas, vamos ver se eu consigo tirar as frentes das gavetas para passar o primer. E é claro, tem uma peça fixa, né, no armário, que é a parte de cima, que essa eu não consigo tirar, porque senão desmonta o armário. Daí essa vai ter que passar primer lá no banheiro mesmo. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que ele está e como é que ele vai ficar depois. Ó, então o armário é azul, né? E eu vou tirar as portas, porque é só tirar dali, e vou... A parte de dentro eu acho que eu não vou pintar, só vou pintar a parte de fora mesmo. Vou tirar os puxadores, que é essa cavinha, e esse eu não tenho como mudar, porque se eu tirar essa peça, fica um buraco aqui, e então eu vou manter esses puxadores. Senão, se não fosse com cava e tivesse esse corte no MDF, eu iria trocar, né, por puxadores mais práticos, aqueles que tu pega aqui. Mas não posso fazer isso. Eu até poderia fazer um acabamento aqui com
algum outro MDF para poder cobrir essa parte. Ou então inverter a porta não tem como por causa da furação, mas vou deixar assim mesmo. Não vou pintar também, eu não vou trocar a cor porque ele é cromado, que combina com os cromados aqui do banheiro. E é isso. Então ele é azul e vai ficar branco. Eu vou pegar a chave ali para começar a desmontar, para levar lá para fora. É essa parte aqui que eu vou ter que passar o primer aqui mesmo. Esse azul, ele tá meio manchado já, porque imagina isso aqui, sei lá quantos anos que tá aqui nesse apartamento. Ficou fechado 6, tem pelo menos uns 10 anos esse armário, no mínimo. Aí a vantagem é que as bordas aqui, ó, já são brancas, não é aquele branco branco, mas é branco. Tem que regular essa porta. Desde quando eu mudei esse armário pra cá, eu não regulei essa porta, porque a ideia era essa, pintar. Só que até hoje eu não pintei, né? Vamos ver se eu consigo tirar a frente da gaveta. Só que não, se eu tirar a frente da gaveta, eu desmonto ela também. Então significa que eu tenho que esvaziar as gavetas, pra daí passar o primer lá fora. E aí depois é bom que daí eu já limpo, já organizo dentro do armário. A limpeza e a organização de dentro desse armário aqui eu faço uma vez por mês. Não faço toda semana não. Porque aqui em casa mantém-se organizado e as coisas cada uma no seu lugar. Então eu faço isso sempre uma vez por mês. Aí eu aproveito e já faço hoje. E aí o primer que eu vou usar é esse aqui da Spectrum. É barato, eu pago acho que 2 e pouco, 3 euros, não me lembro. Na Action, e então vai servir. Ele já é branco, né? Porque tem vários, os primers são em color e tem com cor também. Eu já aproveitei e peguei com cor, porque assim eu economizo tinta depois na hora de pintar. Ai, o ruim é que eu vou ter que passar o primer nessa parte com ele aqui mesmo. Mas antes de passar o primer, eu tenho que limpar, né? Aí eu vou passar esgraçatore, que é o desengordurante que eu tenho, em tudo, pra aí passar o primer, porque daí assim tá tudo bem limpinho, não tem sujeira nenhuma. O problema é que eu só tenho 2 portas e o resto são gavetas, então eu vou ter que esvaziar todas elas para poder levar lá fora. E tenho que forrar o chão, para não manchar o chão lá da varanda, porque pode espirrar, né, o primer. Quando eu comecei, né, a arrumar esse apartamento, era tudo mais fácil, porque o apartamento era vazio. Digamos, eu vou mexer no banheiro, o banheiro tava vazio, então era super simples, eu podia pintar tudo aqui, fazer tudo aqui. Mas agora, como a casa já está completa, já tem as decorações, já tem as coisas, então eu tenho que sempre levar pra varanda. Só que o problema da varanda, que é a varanda que eu mais gosto de trabalhar, é que tá cheio de plantas. E aí eu tenho que cuidar para que as tintas não acabem afetando as minhas plantas. Enfim, né? Acho que é por isso que eu vou adiando as coisas pra fazer aqui em casa. Mas agora não dá mais pra adiar, né? Vou ter que fazer. Já tirei as coisas das gavetas, que a gente nem tem tanta coisa assim. Aí agora eu vou limpar aqui antes de levar pra fora. E aqui não tem segredo, né, pra limpar. É só passar esses desengordurantes que temos aqui, que são super potentes. Passa bem para tirar qualquer vestígio de gordura, coisa que tenha. Para o primer aderir com mais facilidade. Gra, por que você não deixa azul? Bom, já ficou azul por 2 anos, né? E agora eu já enjoei, então por isso que eu vou pintar de branco. E a ideia sempre foi pintar de branco.
esse desengordurante, se vocês tivessem acesso aí no Brasil, nossa, vocês iam amar. Porque ele é super potente. Qualquer pouquinho limpa, sabe? Sabe quando você vê que aquele é um negócio limpa mesmo, que tira a sujeira? É esse tipo de desengordurante aqui. Não tem dizer assim, ah, essa marca é melhor que aquela. Todos são bons. Claro que os mais famosos são os Chanticleer. Mas todos são bons. Bom, coloquei esse pedaço de lençol velho que eu tenho e vou passar a primeira de mão. Vamos ver se vai prestar. Na verdade eu tenho que tirar os puxadores primeiro. Eu não gosto porque isso aqui faz muito vapor. Ok, primeira de mão passei, não pode ser grossa, tem que ser fininho, porque senão escorre ou então fica grosso. Agora eu vou deixar secar. E aí depois eu passo aqui nas lateral, que eu tenho que levantar um pouquinho. E vejo se eu vou passar mais uma de mão, só uma, basta. Ainda tem as gavetas, né? Vamos lá, então. Bom, eu já passei 2 demãos de primer. E pra variar, essa aqui ficou umas gotículas brancas. Que, né, no final ali eu quis... Sabe assim, quando tá acabando o vidro de tinta, mas você quer continuar? Então. Mas não tem problema porque... eu vou passar um pano seco pra tirar esse excesso de pó aqui, ó. Que faz do jet. Deixa eu pegar o pano seco. O spray sempre solta aquele pozinho. Tanto que eu já limpei toda a varanda ali. Porque tava tudo branco de pó. Aí decidi pintar aqui na cozinha, porque pronto. Agora já não tem mais. Aí decidi pintar aqui na cozinha, porque é onde eu tenho mais espaço e porque tá mais quentinho também. Lá fora não dá mais pra eu ficar ali na varanda, porque agora começa o sol e as teias de aranha, que elas fazem migração, né? Aí começa a voar, e aí eu tenho medo que elas acabem encostando aqui e deixem o sinal. Aí eu já tô usando um restinho da minha tinta branca. Deixei a lata virada aqui escorrendo, mas ainda não acabou. E eu tenho uma nova, então antes de eu abrir aquela, eu quero usar essa aqui.
Já fiz caca no chão. Essa é uma tinta para todas as superfícies. E é com ela que eu pintei todos os móveis aqui de casa. Joguei essa cortina para ficar mais espaçoso. E aqui na pintura não tem segredo, né? Um rolinho de espuma, eu gosto do rolinho de espuma, porque a marca fica quase imperceptível. Porque para não ficar marca de rolo de pincel, você tem que pintar com um compressor. E eu não tenho, né? Então, eu prefiro usar um rolinho de espuma bem macio, que a marca, assim, fica quase nada. E aqui eu vou ver, eu acho que talvez umas 2 de mão de tinta. Não vou deixar muito grosso, porque quanto mais grossa a tinta, mais fácil ela sai. Mas também não muito fina, porque senão não tem cobertura suficiente. E aí eu vou passando para ver o quanto eu vou ter que... Quantas de mão, né? Que eu vou ter que fazer. Mas normalmente nos móveis, que nem aqueles que eu não passei primer, que eu passei a tinta direto, eu dei 4 de mão, quando eram os móveis escuros. Mas esse aqui, como eu passei o primer, eu acredito que umas 2, no máximo 3, porque a camada que eu passo é bem fininha. Pintura em móveis principalmente, mas no modo geral, ou você ama ou você odeia. Porque não é uma coisa rápida de fazer e tu tem que ter paciência, porque senão o acabamento fica uma caca. Então, não tem um meio termo. Tem que gostar e mesmo que não goste, tem que ter paciência. Porque se for fazer com pressa, não vai ficar bom. Eu confesso que eu não morro de amores por pintura, mas eu faço. O bom dessa tinta é que ela rende absurdamente. Por que que eu prefiro pintar do que envelopar? Eu não gosto de envelopamento, não gosto daquele visual plastificado e esse móvel aqui daria muito trabalho, porque ele não é reto. Aqui tem um pequeno relevo. Como é que eu vou fazer o acabamento nisso aqui? Rebaixar ele aqui, que ele não enrugue aqui. Então, não. Enquanto lá seca, eu vou passar aqui. Aqui eu decidi não passar fundo, pelo principal motivo. Gera muito vapor, mas é muito vapor mesmo, e iria impregnar aqui o banheiro, sem falar que tinta em spray, ela tem um cheiro intenso, então eu decidi que aqui eu não vou passar primer, eu vou passar tinta direto, até porque essa tinta é indicada a passar sem precisar de fundo. Aí tu passa o fundo se quiser. Eu sei que vocês vão me pedir qual é a marca da tinta. E justo na marca da tinta tem tinta, mas
Deixa eu ver aqui se eu encontro. É uma marca italiana, então aqui na Europa provavelmente vocês encontrem, mas já no Brasil eu não sei se vai ter essa marca. Então, ela não tem cheiro, ela seca rápido, ela é base d'água, né? Tanto que as minhas mãos aqui não tem como, eu sempre me sujo de tinta. Depois é bem fácil para tirar, só uma água morna e um sabão neutro. Tira das mãos. E a marca, Jesus? A minha é branca, né? Branco, branco. Aqui não tem essa variação de tons de branco. Até tem, mas é bem baixo, que diferencia do Brasil. Depois eu vou ver se eu raspo, que a marca tá bem em cima aqui, aonde escorreu a tinta. Depois eu raspo e digo pra vocês, porque eu comprei uma outra lata de tinta, mas eu não tenho certeza se é da mesma marca. Então, essa aqui é tranquilo pintar com a casa fechada, porque ela não tem cheiro de nada. E aqui eu não vou passar isolante aqui na pedra, porque depois eu limpo. Sou uma pessoa que não gosto muito de ficar colocando fita nas coisas. Claro, quando não tem jeito eu coloco, mas eu evito. E ela tem uma cobertura muito boa, então rende bastante. E vocês podem ver que eu pinto sempre cruzado. Por quê? Por que que eu pinto cruzado? Porque assim eu travo a tinta. São técnicas que eu fui aprendendo com o passar do tempo e aplicando e vendo que dá certo. Procurar não ficar passando o pincel várias vezes no mesmo lugar, porque daí ele começa a marcar. E aqui já começa a aparecer pedacinhos de tinta seca, senão ele marca demais. Então, passa o menos possível e as últimas passadas sempre de levinho, ó, porque senão ele acaba tirando a tinta se você passar com muita força. E aqui dentro ele é meio amarelado já de velhinho, e eu não vou pintar porque as gavetas ficam aqui, e também porque ele é laqueado essa parte. Então essa tinta não daria certo, porque ela pinta qualquer superfície menos laqueado. E laqueado vocês sabem que é um material péssimo para pintar, porque primeiro você tem que deixar ele áspero, senão não pega a tinta. Ó, é bem diferente o acabamento quando aplica o primer e de quando passa tinta direto. Eu vou lá pegar o pincel para fazer os contornos. Poderia tirar a pedra? Poderia. Mas aí eu tenho que mexer com hidráulica, tudo. Então, deixa aqui do jeito que tá e eu pinto do jeito que dá. Ok, agora deixa secar para dar as próximas de mão. E como eu estou mexendo com pintura de móvel, eu vou pintar essa madeirinha aqui embaixo que eu ainda não pintei. Faz tempo que eu mudei esse móvel aqui e coloquei essa madeira e não pintei. Não é que ela fique feia, mas para deixar tudo branquinho, então vou pintar. E aqui eu tenho que abrir as portas, né? Senão vai... Podia ter pintado antes também, mas não pintei. Aqui também eu posso passar primer, mas como eu só tenho primer spray, então de jeito nenhum, né, passar dentro de casa. E esse meu móvel aqui, eu também tenho que pintar, só que aqui no lado aqui eu tenho que fechar uns buracos. Mas eu vou usar esse restinho de tinta aqui, já pra passar aqui nas partes onde precisa, né? Nessa madeira aqui que eu não pintei.
Que esse aqui depois eu tenho que dar uma leve lixadinha para que fique bem lisinho. Porque como eu não tô passando fundo, então a madeira puxa a tinta. E aí ela acaba ficando áspera. Aí depois com uma lixa bem fininha, eu tiro, né, lixo antes de pintar de novo. Ah, Gra, mas você não tá tirando as coisas para pintar, não respinga? Não, essa tinta é anti-respingo e é claro, aí eu uso o pincel que também não faz respingar, o rolinho principalmente, então não suja, não tem bagunça de tinta. A única parte que eu vou envelopar são aqui em cima, onde apoia as coisas, porque eu acho que fica mais fácil de limpar. Não que com essa tinta aqui não fique fácil, porque depois eu insero. Mas como tem umas marcas mais profundas ali que eu teria que passar massa, lixar. E é um móvel que provavelmente não vai ficar comigo por muito tempo, então eu não preciso ficar caprichando demais, gastando muito com ele, porque depois eu vou me desfazer, né? Como o ar tá seco, eu já vou ter que lavar esse pincel aqui, porque senão ele fica duro. Mesmo que depois eu vá usar de novo, aí eu só enxugo ele. E eu já vou abrir a outra lata. Essa aqui é Max Meyer, né? Que eu adoro. Que é a mesma marca daquela... Que não é da mesma marca daquela lá, mas elas são para a mesma coisa. Então, esse aqui é branco fosco, não é o brilhante, porque tem o brilhante e tem o fosco. Eu não gosto de nada brilhante. E essa é maravilhosa, essa tinta. Muito boa mesmo. E rende muito, anti-pingo. E ela é para qualquer superfície também. Não tem cheiro. Ela é anti-pingos, né, que nem eu falei. Ela é bem resistente. E ela pode ser usada em madeira, ferro e plástico. Interno e externo. E aqui eu vou passar essa primeira de mão antes de fechar os buraquinhos, daí depois eu venho e fecho os buracos com massa antes de dar a segunda de mão. Aí tá tudo certo, só tem uns buracos aqui em cima, que é dos parafusos, porque esse aqui é um armário que era... tinha outros, né, que conectavam nele. Pronto, agora eu tenho que deixar secar. E eu tenho que pintar, mas aqui desse lado eu não vou pintar tudo, eu vou pintar só um ladinho. Por que eu vou pintar só um lado? É porque essa parte do armário que fica encostada aqui, no fundo do outro armário, né, que é fixo. E a ideia não é deixar ele centralizado, porque ali eu deixo o mancebo, que por sinal não está me agradando. E agora pintando, eu lembrei que eu tenho um porta-casaco, que eu acho que um cabide, né, cabideiro, que eu acho que vai ficar bom. Se eu colocar aqui. Deixa primeiro eu pintar, para daí nós ver como é que fazer o teste, para ver se vai realmente ficar bom. Ainda preciso organizar esse armário aqui,
que eu só coloquei as coisas aqui dentro. Então, eu preciso melhorar. Mas agora eu tô vendo que esse lado aqui, a pintura, quando eu pintei, não ficou das melhores. Porque essa parte aqui era a parte que ficava pra cima. Então, quase não se vê, né? Que nem imóveis quando a gente compra. A parte que não vê, a pintura não é bem feita. E foi o que eu fiz. Mas agora, como eu inverti a posição, então agora aparece. Como vocês podem ver, por aqui já tá anoitecendo. O sol já se foi. E eu fui lá embaixo buscar esse móvelzinho aqui, ó. Que o Léo trouxe lá da casa de um amigo nosso, que ele comprou uma casa nova, tá reestruturando. Então, muitas das coisas foi jogado fora. E esse aqui o Léo decidiu trazer pra ver o que eu ia fazer. Aqui as gavetas estão invertidas, deixa eu dar uma baixada pra vocês verem. Ó, as gavetas estão invertidas porque agora quando eu fui lá embaixo pegar, eu abri pra ver e essa aqui tá aqui, ó, tá soltando, mas é por quê? Porque os grampos dos cantos saíram. Então, como eu tenho grampeador, então eu já vou grampear, porque senão elas não dão certo. Essa aqui é de baixo. Não tem cheiro de móveis velhos, sabe? E eu penso em colocar ali no corredor. Vamos ver, vou testar, né? Pra ver onde eu vou colocar ele. Primeiro eu vou pegar o grampeador já pra grampear esse canto aqui. E aí eu vou limpar. Eu já dei a segunda de mão nas gavetas e nas portas lá do armário do banheiro. Mas eu não vou montar hoje, eu acho. Vou deixar essa tinta secar bem e só vou montar, colocar os puxadores e recolocar lá no armário amanhã. Até porque lá no armário que tá lá eu tenho que dar a segunda de mão ainda. E aí eu achei que estava gravando, mas eu acho que não tava. O que eu fiz? Eu usei meu grampeador e grampeei a gaveta. E aqui ela tá meio que soltando o revestimento de dentro, mas não é algo que me incomoda. E depois eu posso encapar com papel, né? Tem aqui uns papéis bem bonitos. E eu tô com alguns projetos aí pra fazer. E por que não, né? Encapar essa gaveta também. O que eu vou fazer? Vou limpar bem esse móvel porque ele tá sujinho. Vou pegar meu paninho lá na lavanderia. Vou limpar bem ele. E esse, eu não sei se eu vou pintar. Até eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham. Será que eu pinto? Será que eu deixo na cor original? Aqui eu tenho que apertar esse puxador. E o outro também. Deixa eu pegar meu pano lá pra limpar aqui. Bom, vou dar uma boa limpada e nesse eu não vou usar esgraçatore, porque a ideia não é deixar a cor dele fosca. É só realmente para limpar, tirar a sujeirinha. Eu tô usando um pano úmido com detergente neutro. Se vocês vissem os móveis que foi jogado daquela casa, vocês não iam acreditar. Porque como ele tá reformando a casa e eles não gostam, quer dizer, a mulher dele, por sinal, a mulher desse amigo nosso é brasileira. Ela gosta de coisas, mobiliário antigo, assim, que nem eu, né? Ela reaproveita tudo, mas ele não. Ele e a filha deles não gostam de móveis antigos, para eles tem que ser tudo moderno. E aí, então, foi jogado muita coisa fora, muita mesmo, dá até dó. Guarda-roupas inteiros foram desmontados e jogados fora porque não tinha para quem doar e ele precisava desocupar a casa para começar a reformar.
Tá sendo uma reforma bem grande. Então, não tem como deixar os móveis, já que eles vão colocar tudo móveis novos. Mas é um pecado mesmo, sabe? Se eu tivesse uma casa extra, um depósito, alguma coisa, eu tinha pegado a maioria dos móveis, porque estavam intactos, não tinha nada estragado, nada mesmo. E aí montaria uma nova casa, ou então iria deixando com, né, antigo, mas com um toque mais moderno, pintando alguns. Mas não deu, né? Não temos onde colocar. E aí foi jogado fora mesmo, jogado lá no centro de coleta lá, de reciclado, que foi quebrado, foi desmontado e foi jogado tudo fora. Eu até trouxe de lá uma mesa que tá lá na garagem, retangular, que talvez no próximo vídeo eu mostro pra vocês, porque aquela mesa eu quero dar uma repaginada, pelo menos no tampo dela, que ela tá foi bem usada, sabe? Algo que foi bem usado. Ela é bonita, mas uma linha mais reta do que essa redonda. Só que tô com uma dorzinha no coração de me desfazer dessa redonda, porque eu não tenho espaço para as duas, né? Eu vou ter que escolher uma. O problema dessa redonda nossa é que embaixo ela tem o suporte que eu e os meninos sempre estamos batendo os joelhos. E bate de ficar roxo por causa das quinas. Aí, se aquela não ficar legal na cozinha, que eu acho que é meio impossível, eu e o Léo vamos ver se a gente consegue, não sei, readequar essa redonda aqui para que nós não batamos, né, os joelhos naquelas quinas que tem embaixo. Vamos ver, né? Quem sabe no próximo vídeo aí eu já mostro para vocês a mesa que nós trouxemos. E foram essas as coisas. Claro que armários antigos, sabe aqueles louceiros de casa de vó? 2 vão ser jogados fora, porque não tem o que fazer, né? Eu acho que aquele eu não pedi pro Léo. O Léo foi lá hoje ajudar ele. Não pedi pro Léo se aqueles eles já jogaram fora, o que fizeram, se tá lá ainda. Mas dá dó, mas não tem o que fazer. Eles não querem, né? Então tem que se desfazer. Esse aqui é o mármore rosa que tá aqui em cima. Eu vou limpar pra ele primeiro, depois eu mostro mais de perto pra vocês. Tinha uma mesa também de mármore, que eu acho que aquela eu iria gostar bem mais do que essa que eu trouxe. Mas eu não sabia se eles iam jogar aquela e acabou que eu acho que eles acabaram se desfazendo, porque já não está mais na cozinha, até porque a cozinha já foi... já tem piso novo, tudo. E como era mármore, então provavelmente ele jogou na caçamba de descarte de entulho. Ai, era bem bonita a mesa. Mas, fazer o que, né? Eu não falei que eu queria. O bom do mármore é para fazer massas. Um bico do aspirador ali dentro. Tem que pedir pro Léo. Se não é do hobby, às vezes estava aqui. E veio junto e ele nem viu. Aí tem uma prateleira aqui. Tá bem inteirinho esse móvel, bem inteiro mesmo. O meu medo quando são móveis mais antigos é de ter cupim. Então, é uma coisa que eu olho bem antes de pegar. Mas esse não tem.
A porta é madeira, mas a estrutura do armário não é. É aquele MDF antigo, que parece ser madeira. A frente das gavetas é madeira, mas a gaveta em si não é. E não dá pra inverter as gavetas aqui, porque senão ela não encaixa. Essa tem que ser aqui, que é aquela que tá mais ruinzinha. E essa tem que ser no meio, por causa do acabamento delas. Deixa eu ver embaixo se tá sujo. Deixa eu baixar aqui. Mas acho que não. Um pouquinho de teia de aranha, normal. Que aí tá limpinho. Agora vamos ver onde eu vou colocar ali no corredor. Eu penso em colocar aqui nesse canto. Vou testar, né, pra ver se vai funcionar. Eu tenho um abajur que nunca é aceso, que agora serve como apoio dos fones dos meninos. Aqui também fica os carregadores dos tablets deles, porque nós não carregamos nada no quarto. Tudo ou é aqui no corredor ou é na sala, mas nada é carregado no quarto. E aí eu queria... Não sei, vou mexer aqui, porque né, quando a gente chega, então é a primeira coisa que vê e me incomoda. Ver tablet, fone, fio, carregador aqui. E eu vou testar então, pra ver se vai funcionar nesse cantinho. Ele não é pesado por causa do mármore. Eu acho que funciona. Já vou aproveitar e já vou limpar em cima desse armário, arrumar essas damidianas, tirar esse verde que eu coloquei aqui, porque na verdade eu pendurei um outro quadro que eu acho que eu nem mostrei pra vocês. Eu vou limpar aqui, daí eu já mostro o quadro pra vocês. Aproveitar, já vou tirar o pó, que já tá mais que na hora. As minhas damidianas já estão fosca de pó.
Ok, tá limpo ali em cima. Aí eu tive que colocar um banquinho aqui em cima, afastei as da mediana, né, que é vidro, que se eu caísse pra não me machucar. E o quadro é esse aqui que a Piera me deu, que é aqueles feito de lã, sabe? Que eu gosto bastante. Ah, mas é antigo, ah, mas tá fora de moda. O que é a moda? Eu não sou uma pessoa que segue moda. Eu tenho aquilo que eu gosto, do jeito que eu gosto. Então aqui eu vou recolocar as da mediana lá em cima, eu acho. Mas não vou colocar esse galho artificial ali, que não me agrada. Então, limpei elas. Só por dentro que não, porque por dentro tem que lavar, né? Mas não é que elas estejam sujas. Gra, por que você não joga essas garrafas que também são fora de moda? Isso aqui é, né, não vou dizer milenar, mas isso aqui tem muitos séculos. Então, são peças históricas. Era aqui que as pessoas guardavam azeite de oliva, vinho, tudo que era líquido que precisava ser conservado, eles guardavam aqui. Claro que não era só assim, né? Tinha um revestimento de palha ao redor, que é claro, quando eu peguei lá na montanha, na casa onde nós fomos, já estava se desfazendo toda a palha. E aqui em casa é uma mistura, né? Do moderno com o antigo. E eu gosto disso. Gosto dessa mistura. E aqui em cima, aquele abajur ali é muito grande. E na verdade eu quero comprar um suporte, tipo, sabe aquele suporte de colocar prato? Para colocar os tablets dos meninos carregar. Mas aí não vai ser mais aqui. Vai ser lá na mesa do escritório, eu acho. Que daí eles ficam em pezinho, assim. Deixa eu ver se eu colocasse esse meu vaso de flores secas. Gostei. Eu tenho 2 tomadas ali, né? Eu tenho pouca tomada nessa casa. É um desperdício ficar aqui atrás do armário. Mas, o que eu posso fazer? Esse quadro podia subir um pouquinho mais, mas eu não vou mexer no preguinho, porque daí eu tenho que furar o armário de novo. Ficou bem assim um cantinho dos antigos, né? Esse armário antigo, esse quadro antigo, as da mediana são, esse aqui também esse aqui também, nossa, mas tem mais de 100 anos. As flores são secas. Ai, tem bastante louça aqui dentro que também são antigas. Eu acho que ficou bacana. Eu vou deixar aqui por enquanto. E nas gavetas, não sei o que eu podia colocar aqui. Talvez os óculos de sol, mas eles ficam ali na bandeja, já à mão para nós sair. Vão ser úteis, é claro, porque tem prateleira e as gavetas, então vai ser bem útil. Só que eu não vou colocar nada por enquanto, porque eu tenho que ver o que eu colocaria ali.
Esse aqui tá girando. Aí, esse lado aqui, eu não vou mexer hoje, né? Porque não daria tempo, afinal de contas eu tenho que dar mais uma ou duas demãos de tinta aqui, fechar os buracos e ver se eu tenho algum cabideiro que dê certo aqui. Na verdade eu queria dois, eu queria colocar um aqui em cima para eu e o Léo colocar as nossas jaquetas e um mais aqui no meio para os meninos colocar as deles, essa é a ideia. E assim eu tiro o mancebo daqui que me irrita, me incomoda, sabe? Porque na verdade esse corredor não tem nada daquilo que eu gostaria que tivesse. Eu queria que ele fosse totalmente diferente do que ele é. Mas não posso mudá-lo agora. Quem sabe no futuro, né? Porque é um bom espaço, só que os móveis adequados não estão aqui. Mas para eu adequar, colocar os móveis que realmente funcionem, custa. E é um dinheiro que eu não quero e não podemos gastar agora. A ideia é fazer armários altos aqui para servir para nós guardar os casacos no inverno. Os sapatos já são ali, né, na sapateira que tá funcionando super bem. Mas para guardar os nossos casacos de inverno aqui. Só que aqui eu também preciso colocar esses mantimentos que antes era na cozinha, que agora não funciona mais. Então eu não posso ter tudo, né? Então vamos por partes, uma coisa de cada vez. Desse lado também ficaria muito legal um móvel mais inteiro, digamos assim, para guardar as minhas louças. Agora olhando aqui, me veio algumas ideias. Eu poderia fazer tudo prateleira aqui, armário só na parte de baixo, tipo fazer uma grande cristaleira nesse canto aqui, já que eu tenho tomada, eu podia colocar iluminação, mas isso tem custo, né? Porque eu teria que comprar as madeiras para fazer as prateleiras e é um projeto, quem sabe, para o futuro. Por enquanto, vamos ficar com o que temos e tá ótimo, né? Graças a Deus temos aonde guardar as nossas coisas e tá perfeito. Com o tempo, nós vamos melhorando, né? Porque nós já melhoramos muito essa casa. E claro, com o passar do tempo, a gente vai adequando ela para as nossas necessidades. Vou aproveitar e já vou encerrar o vídeo. E aí, deixem nos comentários, me ajudem a decidir se eu deixo o móvel na cor natural, né, original, ou se eu pinto ele de branquinho. Eu vou mostrar para vocês mais de perto, mas agora, olhando, ele combina exatamente com o tom da madeira que eu deixei aqui no meu louceiro. São iguais os tons, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó o tom dele com o tom desse acabamento aqui, que esse aqui é madeira também, pura, que eu não quis revestir quando eu revesti esse armário. Esse armário é revestido, né? Esse realmente eu envelopei. Tá funcionando, mas eu não sei se eu faria de novo. Esse aqui foi mais fácil porque as bordas dele são arredondadas, então ficou mais fácil de envelopar. Mas deixe nos comentários o que vocês acham. Mantenho a cor original ou pinto de branco? Eu gosto desse tom de cor, tanto que eu deixei aqui. Não é aquele marrom escuro que me incomoda. Se fossem todos os móveis que eu ganhei ou que eu garimpei fossem dessa cor, eu não teria trocado, né? Que nem eu troquei da maioria, porque era bem escuro e eu acho que pesa demais. Então, vou aproveitar para encerrar, que nem eu falei, deixem aí o que vocês acham, na opinião de vocês. Também, se eu for pintar, né, não vai ser agora, vai ser quando eu enjoar. Mas, no próximo vídeo vocês vão ver eu acabando esse móvel aqui, né, finalizando a pintura, finalizando a pintura do móvel do banheiro, porque mesmo que eu quisesse mostrar ele acabado, hoje não daria, porque a tinta precisa secar pelo menos, né, 12 horas para uma secagem completa, para recolocar no lugar. Ela seca rápido, mas ao toque. Então, para a tinta aderir bem no móvel, tem que esperar de 12 a 24 horas para que ela fique 100% seca. Mas aí no próximo vídeo, vocês vão ver eu finalizando o armário, recolocando os puxadores, recolocando tudo lá, arrumando, limpando aquele armário. E aí,
não dá pra ser nesse, né? Porque senão não teria como, porque eu tenho que esperar esse tempo da secagem da tinta. Mas aí no próximo vídeo vocês veem eu finalizando esses móveis, esses 2 móveis, reorganizando aqui, né? Dando uma cuidada, porque também eu só coloquei as coisas aqui, não organizei. E aí vocês vão ver eu organizando, vão ver o que eu vou fazer aqui pra colocar os nossos casacos. E casacos são temporários, né? Mas eu preciso de um espaço para colocar eles. E se der, aí também eu mostro a mesa. Se caso não der, no próximo vídeo vocês verão no próximo, porque a mesa eu tenho que trazer, eu tenho que limpar e eu tenho que dar ver o que eu vou fazer no tampo dela. Para nós desmontar, que os parafusos já estavam muito antigos, acabou que quebrou um dos suportes de colocar o tampo, então nós vamos ter que refazer aquela parte ali, que era madeira, né? Então acabou que quebrou, mas aí nós vamos refazer. Então talvez no próximo, não vou garantir, mas aí num próximo vocês vão ver o vídeo da mesa e me ajudar a decidir qual das mesas que eu vou deixar na cozinha, porque realmente eu adoro a mesa redonda. O único problema, que nem eu falei, é aquela que nós batemos os joelhos embaixo dela, mas eu acho que dá para modificar isso. E aí vocês vão me ajudar a decidir qual das mesas eu vou manter na cozinha. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos em breve.